Oi pessoal, eu sou Rodrigo Machado, médico do Hospital Santa Mônica, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esquizofrenia, sobre essa doença que afeta uma boa parte da população mundial e que é um grande problema de saúde pública, né, tanto no Brasil quanto no mundo. O que é a esquizofrenia? A esquizofrenia é uma doença que afeta, em média, 1% da população, né? Então, levando em consideração que no Brasil a gente tem 200 milhões aproximadamente de pessoas, vai ter mais ou menos 1%, que é 2 milhões de pessoas vão estar acometidas com essa doença, em média, né? Essa é a prevalência da doença. Ela tende a acometer numa proporção um pouquinho maior de homens, mais ou menos 1,4 homem para cada mulher, né? E o que é essa doença, né? Ela é uma doença crônica, progressiva, que é caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas que podem ser definidos por os sintomas produtivos ou positivos, né? Que são os delírios, que são crenças irreais que a pessoa tem frente ao meio em que ela vive, em que ela está. Então, algumas pessoas tendem a acreditar que estão se sentindo que estão sendo perseguidas, que estão atrás dela, que querem fazer algum mal, que estão quando saem na rua sentem que todo mundo está olhando para elas, estão atrás delas, estão falando delas. Algumas pessoas tendem a ter a impressão de que as pessoas à sua volta conseguem acessar o conteúdo do pensamento delas ou ter uma transmissão do pensamento delas para outras pessoas. Outro sintoma que é característico são as alucinações. Então, muitas vezes essas pessoas tendem a ouvir vozes de terceiros ou vozes de pessoas conhecidas que falam, às vezes, coisas de conteúdo pejorativo, ou vozes que a gente chama de mando, né? Vozes de comando ou comando que mandam elas fazerem coisas, e isso envolve um risco muito grande, né? Há também uma desorganização comportamental que essas pessoas apresentam. Então, no meio em que elas vivem, elas não conseguem, há um prejuízo, normalmente na crise, em organização, desde cuidados básicos de higiene, cuidados do dia a dia, e muitas vezes o comportamento fica de forma errática, então com períodos de agitação, agressividade, tanto a si quanto a terceiros. Há uma desorganização também do trabalho mental, né, do pensamento, em que as ideias não fluem de maneira adequada, e isso se exterioriza pela fala, pelo discurso que as pessoas apresentam, em que você muitas vezes não consegue estabelecer um diálogo adequado, fluir uma conversa de maneira adequada, porque as ideias elas ficam fragmentadas, né? Então, isso varia muito o quanto que o indivíduo está comprometido a esse trabalho. Então, tem casos mais graves em que aparecem mais esses sintomas de uma forma mais florida, né? E por último, os sintomas negativos que a gente chama, né? O que são os sintomas negativos? Essas pessoas, elas tendem, boa parte delas, mas não todas, tendem a ter um distanciamento afetivo. Então, a repercussão que o meio e o contato com as pessoas gera nelas é menor. Então, você vê menos expressões afetivas, por exemplo, de felicidade ou tristezas, né? Muitas vezes podendo chegar ao embotamento afetivo, que é uma pessoa que a impressão que passa para quem está em volta é que é uma pessoa fria, que não consegue expressar as emoções, né? Também muitas vezes a gente vê uma perda de vontade em fazer atividades do dia a dia, em aderir a atividades mínimas ou cuidados de higiene, né? Então, basicamente, são esses os conjuntos de sintomas clássicos que a gente vê na esquizofrenia. Lógico que tem os seus subtipos, tem características e tem nuances, existe um espectro, né, da esquizofrenia que a gente chama, e esse espectro ele envolve gravidades. Então, tem pacientes que são extremamente funcionais, que conseguem com o tratamento trabalhar, levar uma vida muito próxima da normal,
Tem pacientes que são, sim, mais graves e que necessitam de um apoio multiprofissional, de um apoio familiar contínuo para que consigam desenvolver e viver, né? O tratamento de esquizofrenia, eu pessoalmente eu falo que o tratamento ele nunca envolve só questões medicamentosas ou um relacionamento médico-paciente. Ele se baseia num tripé, né? Médico, paciente e família. E se alguma dessas partes ela não está funcionando adequadamente, é muito fácil do tratamento ruir e não seguir da forma como a gente espera, né? Se a gente sabe que é uma doença progressiva e crônica, então a base do tratamento envolve sim o uso de medicamentos, no geral antipsicóticos. Hoje em dia tem uma gama muito grande de medicamentos e medicamentos com perfil de efeitos colaterais muito baixo, né? Lógico que é muito individualizado, a gente tem que achar qual o medicamento adequado para aquela pessoa, né? Para minimizar os sintomas daquela pessoa e tornar ela ativa e social. Mas o tratamento ele envolve uma equipe multidisciplinar. Normalmente, simplesmente dar a medicação para esse indivíduo não é a única medida necessária no tratamento. Envolve também a gente ter que reinserir esse indivíduo na sociedade de uma maneira produtiva, achar quais são as capacidades dele em aderir ao trabalho, nem que sejam coisas mínimas, para ele se sentir valorizado, né? Então é todo um apoio multiprofissional que envolve terapia ocupacional, psicologia e principalmente fundamental o apoio e a compreensão da família, né? Então a família precisa entender o que é aquilo que se passa para o paciente, entender a necessidade de um tratamento e o quanto esse tratamento é feito de forma adequada e o mais precocemente, isso define como vai ser a doença lá na frente, né? O quanto que esse indivíduo vai poder ficar comprometido, como vai ser o prognóstico da doença. Então é super importante que haja esse diagnóstico precoce, tratamento precoce, e isso define como vai ser a vida desse indivíduo. Certo, gente?